O podcast Desocupação está no ar e hoje a gente vai falar sobre o medo de ser mulher. O medo, receio, o peso só vem depois, porque você tem que reagir. Não dá tempo de você sentir nada, não. Você tem que reagir e buscar um lugar de proteção. E como isso é constante e é diário. O medo da violência, ele é tão gigantesco e ele é tão constante que você se acostuma mesmo ao que você precisa fazer, assim, para se defender, como se isso fosse o lugar comum da existência do feminino. É caminhar na rua, é pegar um ônibus, é ir trabalhar, é no ambiente de trabalho, tá o tempo todo atento, porque qualquer coisa, né, pode também ser um ato violento ali, ser um gesto ali que incomoda a gente, que traz esse receio. Olá, estamos nós aqui outra vez para falar hoje sobre um tema leve também, né? É o que a gente tem entendido aqui como parte 2 do episódio passado, que era a violência contra a mulher. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo de existir nesse corpo feminino. Mas antes, como de praxe, quero saber como estamos chegando. E aí, Eloá? Ai, eu acho que é uma continuidade, assim, chega um pouco bagunçada, assim, porque o tema realmente dá uma mexida com a gente, então eu acho que é essa continuidade de estar cansada mesmo. Então, chego cansada, né, da semana, corporalmente, mas também de estar trazendo esse tema hoje, aprofundando um pouco mais. Então, dá essa sensação um pouco de cansaço, mas também muito aberta, né, muito disponível aqui para a gente trocar ideia. E é isso. E você, Dali, tá chegando como hoje? Pois é, antes de você falar meu nome, eu dei um suspiro aqui, Eloá, desse lugar do cansaço mesmo, do físico, igual você falou da semana, mas de novo, né? E de novo a gente vai conversar sobre isso, que traz aqui um lugar de construção, de conscientização, de provocação, mas o cansaço mesmo, de ser um tema recorrente, porque é do nosso cotidiano. E aí eu chego assim, um pouco cansadinha, sabe? De ter que isso estar em pauta, mas que nós possamos fazer um pouco de mudança a partir desse podcast, dessas provocações aqui, né? De quem está nos ouvindo, de quem está construindo também junto com a gente. É isso, né? Doido. Pois é, a gente, semana passada, numa gravação assim, complexa, né? Um episódio complexo, muito denso e delicado de falar. E um tema que é tão denso que ele acabou precisando ser continuado nessa fala de hoje. E a gente estava aqui, enfim, pautando o episódio e a Eloá trouxe essa frase que eu achei sensacional, que é o medo de ser mulher, assim. Ter que falar sobre esse medo é muito intenso. Eu não sei se para todas as mulheres, mas para essas mulheres aqui eu sei que é. E assim, a gente tem uma reflexão que eu acabei fazendo depois do episódio da semana passada com um querido que veio conversar comigo, e eu falei com ele assim, olha, o medo da violência, ele é tão gigantesco e ele é tão constante que você se acostuma mesmo ao que você precisa fazer, assim, para se defender, como se isso fosse o lugar comum da existência do feminino. E isso é absurdo, assim, né? É você... A gente falou isso na semana passada, você tá armado o tempo todo, né? Você tá pronta para o embate, assim. Nessa mesma conversa que eu tive com ele, eu acabei falando que, como eu só espero o pior do masculino, eu nunca espero o melhor, infelizmente, né? Isso virou um lugar comum mesmo. Então, a gente tem reações que são quase que... A gente acha que são coisas naturais, assim, né? A nossa indisposição ao masculino acaba parecendo uma coisa que sempre foi natural. E não é uma coisa que é construída por meio dessa violência toda que a gente sofre, assim, né? E tem muito medo, assim, muito medo do que pode acontecer. Então, na semana passada, quando eu falei, por exemplo, quando um cara me dá bom dia, ou enfim, pensa que tá me fazendo um elogio na rua, isso não funciona, essa é muito real, assim. Na semana passada, inclusive, para dar um exemplo para vocês, eu trabalho bem no centro da cidade, e aí eu tava saindo do trabalho, na porta do meu prédio, tava rolando campanha eleitoral, né, então, bem no centrão ali de Belo Horizonte, fica muito cheio e tal, não sei o quê. Várias pessoas, e eu sempre ando na rua e saio do trabalho sozinha, venho para casa sozinha, no horário que é tranquilo, mas enfim, eu sempre ando na rua muito atenta do que tá acontecendo. E aí eu passei por um cara e ele encostou no meu ombro.
e fez algum comentário que eu, sinceramente, não me recordo agora o que foi. E aí eu fiquei assim, em estado de choque. Falei, meu Deus do céu, no meio do centro de Belo Horizonte, tem um cara que me vê passando aqui, que acha que pode. Ele acha que ele pode invadir o meu espaço pessoal. Ele encostou em mim. Isso é uma coisa muito surreal, assim, na minha cabeça. Assim, é difícil, talvez, para os caras entenderem, mas isso nunca acontece. Outra mulher fazendo isso nunca acontece, assim. Nunca é outra mulher que faz isso comigo. Tinha várias mulheres lá também. Mas nunca é outra mulher que faz esse movimento. É sempre um cara que faz esse movimento. Então é muito medo que a gente sente do masculino. É, porque esse cara do mesmo. Se fosse à noite, vocês não têm noção. Assim. Nossa, Deus do céu, eu teria surtado. Mas tava no centro da cidade muito cheio. É perigoso, mas também, de certa forma, te dá uma possibilidade de fuga maior. Tava na porta do trabalho também, qualquer coisa podia voltar vazada lá para dentro, né? Tava todo mundo lá ainda. Então, assim. Mas eu ali naquele momento eu fiquei assim, em estado de choque. Eu falei, velho, o que esse cara tá arrumando, assim? Qual que é o lugar mental que o cara precisa estar para ele achar que ele pode fazer uma parada dessa? Então, assim, quando a gente traz essa questão do medo de ser mulher, é isso, assim, é você tá saindo do seu trabalho, isso aconteceu semana passada, isso não, enfim, não tem nenhuma semana, na verdade, que aconteceu. Então, é muito louco, o corre feminino é muito louco pelo mundo, assim. É sempre ser alvo, né? E não é alvo do positivo. Quando a gente fala assim, você está trazendo isso, e eu tenho um relato disso, e muito semelhante também, que um cara pega no meu braço, e eu fiquei assim, ó, que isso? Né? E assim, é um lugar, a gente pensa, quando a gente pensa assim, em tocar em alguém, a mulher, né? A maioria das mulheres pensa em tocar em alguém, esse lugar é de se isso foi autorizado. Mas as mulheres vão trazer esses relatos aqui, Vanessa trouxe da semana passada, eu trago de alguns dias atrás, Eloá pode ter também esse relato, e é assim, da banalização mesmo, como se fosse qualquer coisa. Como se fosse, assim, não tem problema, né? E como que isso assusta, e às vezes esse assustar, o que aconteceu comigo também, né, ali na região central, foi de um susto, de uma reação, mas depois de alguns minutos eu pensei assim, gente, que loucura, que trem mais estranho. Mas o que? A primeira reação foi fuga, de puxar o meu braço e vazar. Pânico, mas depois pânico. a consciência de se pensar assim, sabe, de sentir aquela coisa, o medo, o receio, o peso, só vem depois, porque você tem que reagir, não dá tempo de você sentir nada não, você tem que reagir e buscar um lugar de proteção. E como isso é constante, e é diário, e é todos os dias, se a gente puxar aqui 50 mulheres, elas podem trazer os relatos de hoje, de ontem, e frescos, coisas que acontecem todos os dias, toda hora, em todos os contextos, né, que a gente falou no último podcast. Não tem nenhum lugar que seja seguro, porque até ela estando sozinha, ela e o computador, ela e a internet, ela e o celular, pode ser um lugar de violência. Esses relatos parece que são relatos compartilhados, assim, né? A gente se identifica no relato da outra, porque isso é tão comum para a gente, e aí, quando a gente traz essa frase, né, pro tema do podcast, né, o medo de ser mulher, às vezes parece até forte, né? Parece não, é forte, porque é de um lugar mesmo, não tem outro nome, não tem outra palavra que defina o que é ser mulher, assim. Porque, para além de tudo que a gente já trouxe em outros podcasts, dessa vivência do feminino, assim, o medo, ele é uma das coisas que são mais presentes na vida da gente, né? Porque ele é constante, ele é nas coisas simples, é o que Dali falou, assim, eu posso estar com o celular e eu posso estar sofrendo algum tipo de violência, é caminhar na rua, é pegar um ônibus, é ir trabalhar, é no ambiente de trabalho, tá o tempo todo atento, porque qualquer coisa, né, pode também ser um ato violento ali, ser um gesto ali que incomoda a gente, que traz esse receio. Então, eu fico pensando que não é demais a gente trazer o medo como essa palavra para definir isso que a gente sente, porque é algo constante, não é uma coisa que a gente sente de vez em quando, é todos os dias a gente
acorda, né, com esse sentimento e vai dormir com ele. Não consegue se livrar disso. Isso é horrível, essa sensação, assim. E, de novo, né, quantos homens ou quais os homens passam por isso ou já sentiram esse medo de ser homem, né, de existir nesse corpo masculino, assim. Então, É dureza, né? E é engraçado porque, assim, a gente vai contar esse tipo de coisa, né? Parece que eu tô sentindo o cara encostando em mim de novo, assim. As reações físicas, elas são muito reais, porque o medo é muito grande mesmo, assim. A palavra perfeita para definir, não tem outra palavra para trazer sobre essas sensações que a gente tem sentido, né? Na presença desses homens. E, assim, gente... nossa, mas nenhum homem pode encostar, não sei não. Calma aí. Veja bem, se você tá andando na rua, parece um maluco que você nunca viu na sua vida. O cara vem pôr a mão no você, o que você faz? Você como homem. Se você tá andando na rua, o cara vem colocar a mão no você na rua, o que você faz? Você endoida. Você endoida dele. Se você olhar pra cara dele e achar que ele te olhou atravessado, você vai dar nele. É claro que vai. uhum. E eu não, saio correndo, morrendo de medo. Né? Eu acho que assim, a existência feminina pode estar muito definida naquele clichêzão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque Exatamente. essa é a sensação que a gente tem, Uhum. assim, o ciclo da violência. Que, assim, né, nessa mesma conversa que eu tive com esse amigo, enfim, eu percebi que existia ali pô, e aí? Eu falei, velho, não é minha culpa. Não é minha culpa se tá te fazendo se sentir mal um tema como esse, assim. Que bom, porque você tem que se sentir mal mesmo. Eu tô me sentindo mal a vida inteira. Ué, alguém tem que começar a se sentir mal O junto negócio comigo. é o incômodo mesmo, né? Porque o que acontece? 100% dos homens... Na semana passada eu falei muito assim, né? Que a gente tem que generalizar mesmo, tem que colocar todo mundo junto. E eu continuo pensando isso, porque a escala aqui tá muito complexa. Uhum. Mas a gente também repete diversas vezes aqui que a gente conhece homens bons, assim, que a gente tem convivência com homens bons. Eu tenho, claro que eu tenho, pô. Então eu sei que tem cara legal. Eu acredito nisso, pô. Os caras que eu conheço são uns caras bacanas, gente fina e tal, não sei o quê. Se não for também, a gente mete a porrada, mas enfim. Mas, véi, eu tava falando sobre esse tema aqui gravando, no outro dia o cara tava me pegando na rua, colocando a mão em mim, sem me pedir licença, um cara que eu nunca vi. Não amigo meu, não. Se um amigo meu me encontra e encosta a mão em mim, minha reação vai ser sair correndo, não. Eu vou falar, pô, parceiro, que bom que eu tô te vendo aqui. Mas se é um cara que eu nunca vi na vida, o que dá na cabeça dessa pessoa para ela achar que ela pode simplesmente chegar, não sei, e ele ficou rindo, assim. Sim. Não é uma... Não se constrange, não tem nada ali não que há vai colocar ele... constrangimento. Eu Como fiz se fosse algo natural, assim, algo com a cara de terror, tipo assim, o que você tá fazendo, velho? E ele rindo, achando super legal. Então, assim, pô, tu vê na cara da pessoa que ela tá aterrorizada, você continua rindo. Caraca, velho. Não é coisa da minha cabeça, não. Não E isso mesmo. também precisa ser discutido, né? É muito dito isso, assim, mas vocês também estão, pô, tudo vocês estão vendo como violência, tudo tá sendo colocado. É violência, porque quem diz sobre a violência é quem tá sendo violentado, não é quem tá praticando. Senão fica fácil, pô. Esse cara mesmo, na minha opinião, que é quem recebeu o toque dele, eu me senti totalmente invadida, ele foi totalmente agressivo, na minha opinião. Fim da história. Quem tem esse poder de definir isso daí sou eu, porque eu que tô sofrendo o negócio. O cara que eu nunca vi na minha vida vem encostar a mão em mim, eu vou achar isso legal? Ué, que loucura que é essa? Então, assim, a gente precisa continuar generalizando, porque o trem tá acontecendo, a gente tá aqui falando sobre isso e vivendo essa realidade na rua. Então, é delicado. Sim, aí ao passo que eu fico pensando assim, a Vanessa traz esse relato, trouxe um assim bem breve, parecido, Eloá também tem, e outras tantas mulheres, e quando que isso muda? Porque assim, aí eu volto lá no início, que canseira, é de sair e estar em todos os espaços no lugar do alerta o tempo todo. Para o lazer, é alerta, é numa consulta médica, é no alerta, vai trabalhar no alerta, está no transporte no alerta, o tempo todo. Isso é um tensionamento de vida gigantesco. O ser o tempo todo sendo correndo risco. É o ser, a existência o tempo todo correndo risco. Então, assim, é algo que a gente até trouxe de coisas que no cotidiano fazem parte da vida da mulher,
que passam a estar naturalizadas entre nós, mas é por conta dessa constância. E não é porque está naturalizada porque é confortável, é para fazer sobrevivência mesmo, é para voltar em segurança. Então, é aqueles processos todos, né, que a gente já trouxe aqui, para, de fato, voltar um pouco mais segura para casa e proteger a si mesma e as outras que estão ao redor. E quando a gente vai falando, assim, dessa construção de uma possível rede de proteção à mulher, quanto que isso não caminha? O número de expressividade de violência é sempre constante e aumenta cada dia, mas as leis de proteção à mulher não acompanham isso. Se a gente falar assim, quando a violência doméstica ela passa a ser considerada em 1980, isso é muito recente. A primeira delegacia de atendimento especializado à mulher, 1985. A Lei Maria da Penha, 2006. Quantas mulheres já tinham morrido? E aí eu acho muito interessante falar assim, a violência doméstica passou a ser considerada. Gente. Atenção, se você sofria violência doméstica antes dessa data, sinto lhe informar que não era violência doméstica, não. Era qualquer outra coisa que não se enquadrava no Código Penal brasileiro. Essa palavra é importante, né? Considerada, né? Quem a que mulher deu essa que não validação? É considerada, né? E quem que deu essa validação? Um podcast, a gente falou assim, do lugar da mulher de trazer a sua opinião, de trazer, e aí ela em si não é considerada, tem que ser sempre tem que ser validado, né? E aí ela tá ali sendo morta, espancada, violentada, não sei o quê, e aí tem que ser considerado por alguém, fazer uma reunião. Vamos ver se isso, de fato, é uma... E tantas outras coisas, gente, que hoje são consideradas como violência, é igual né, o lugar ali da violência emocional mesmo. Antes não era considerado. Então, quantas mulheres que estavam passando por isso e sem esse lugar de consideração, porque era um outro que vem validar esse lugar dessa violência. E aí a gente fala dessas leis que são rasas, não acompanham a expressividade do número de mulheres que são violentadas, recentes, sem tanto lugar de revisão, e que um tanto de coisa aí na vida tem novas versões. A gente tem aí celulares que tem versão número 500, mas coisas que vão dizer, assim, de uma mulher ficar viva, não tem uma revisão daquilo ali, daquela lei, daquele lugar de proteção, só tem um início, mas não tem um processo de proteção, e a gente vê que né, a gente estava conversando aqui sobre da não efetividade. E como que isso não é assim, não deu certo. Não, uma mulher morreu por causa disso. Esse lugar da efetividade, né? Quantas mulheres, quantos feminicídios aconteceram com mulheres que tinham medida protetiva, por exemplo. Então, o fato de existir uma legislação em si não protege a mulher, né? Em si não garante essa proteção, esse cuidado com a mulher. E quais são os processos também que essa mulher precisa passar, né? Quando ela é vítima de violência doméstica, quando ela sofre essa violência, porque existe também isso que a gente fala tanto, assim, a gente ouve falar muito disso, mas isso é muito sério, que é da repetição da violência. Então, você tem que trazer seu relato, e aí você vai na delegacia, e depois você tem que trazer para, né, assistente social, e aí são processos e processos e processos que você vai o tempo todo revivendo essa violência, né, e sem uma garantia desse pós, que a gente até conversou isso anteriormente, assim, né, e quem garante esse pós? Depois que sofreu a violência, depois que fez um boletim de ocorrência, ou que conseguiu uma medida protetiva, e aí? Né, quem garante a proteção dessa mulher? O que a gente está acompanhando é que isso não está sendo efetivo, né, isso não está sendo suficiente para proteger e para nos manter livre disso, de sofrer o feminicídio. Então, tem uma coisa aí, tem esse gargalo ainda também que a gente precisa trazer esse ponto de atenção, né? E o lugar da validação continua. Da validação continua. Falou lá desse processo, não é, às vezes, ela fez um acionamento, ela já está protegida.
Vai passar não. por um processo, muitas das vezes, bem sutil, e várias vezes de denúncia, de fala da família, de vizinho, não sei o quê, até, de fato, isso ser considerado. E aí, às vezes, essa consideração, essa validação, ela só vai chegar quando essa mulher já morreu. Sim. Ou quando ela tem rupturas gigantes na vida dela, que vai comprometer a vida dela inteira. Mas aí, quando ela já está, assim, aos pedaços, aí sim, aí tá validado. Agora é o momento, né? É complexo, né, gente? Nossa, eu acho que isso nos traz para a pergunta, assim, que foi a motivadora da gente dividir esse tema em dois, né? E qual que é o impacto que isso tem para a existência feminina, né? É tudo muito duro, né? A gente sofre a violência todos os dias, a gente vê ela acontecer todos os dias, e você chega num ponto, assim, de desespero mesmo, assim. E aí, eu, por exemplo, não tenho, assumo que não tenho condição de acompanhar certos casos que acontecem na mídia, quando sai na mídia e tal, por exemplo, justamente porque o nosso grau de exposição é muito grande, assim. Então, quando eu vejo um caso de uma menina que estava vindo na padaria e aí essa menina foi, enfim, pega, violentada, assassinada, eu não tenho condição de querer ver reportagem, de querer saber quem que foi que fez, como que foi que fez, e não sei o que, eu não tenho essa condição mental, assim, eu preciso ser preservada, porque esse é o medo, né? A gente anda na rua com esse medo disso acontecer, né? Isso não é disso acontecer só pra... Na verdade, eu acho que, assim, é o medo de ser só a vez, né? Porque tá acontecendo, você sabe? Todos nós sabemos. Tá acontecendo. Tem uns que a gente sabe que tá acontecendo. Tem ainda aqueles muitos outros que a gente nem sabe que tá acontecendo, mas também estão acontecendo. E aí parece que a sensação é essa, assim, você fica esperando assim, será que eu vou conseguir viver essa minha existência sem passar por isso, ou será que eu sou a próxima? E agradecer se caso você conseguir passar sem isso, né? Isso é terrível, assim. Que fica uma coisa entranhada na gente mesmo, assim. Acho que corporalmente a gente vai se formando mulher forjada nesse lugar do medo, né? Então, assim, é algo que o próprio organismo, o próprio corpo, ele vai criando mesmo estratégias ali de sobrevivência, e aí esse pensamento constante, né? De que meio que preparada para isso a qualquer momento, então eu preciso estar estrategicamente preparada de alguma forma. E se isso não acontecer, agradecer, assim, porque, opa, privilégio passar né, sem... Isso, gente, a cabeça da gente vai dando um nó, assim, quando a gente resolveu fazer essa divisão, né, divisão não, a gente dá essa continuidade no episódio anterior, assim, no sentido de entender que era um episódio denso e que a gente também precisava aprofundar nesse lugar de questionar isso. Semana passada a gente veio, eu acho que a gente fez um episódio, assim, que a gente saiu daqui emocionalmente muito muito mexida, assim, sentindo muito, né, daquele episódio, e foi realmente pesado, foi difícil se organizar depois, porque o episódio Sim. realmente trouxe um peso, e aí essa continuidade, ela foi necessária também, para a gente poder entendendo e como é que a gente vai diluindo isso, assim, a gente precisa aprofundar, no sentido de mostrar que a coisa não é só aquilo, não é só o número, né? É como que isso atravessa a gente, como que isso, só de falar, é violento para a gente. E é necessário que se faça essa elaboração mesmo. Acho que a Uhum. palavra é essa, assim, tem que fazer uma elaboração de quando a gente coloca um número aqui, a gente está falando de pessoas, assim, né? São mulheres, várias, milhares, milhões de mulheres, que são ou que não são mais, infelizmente, porque foram assassinadas e que passaram, sentiram na pele essa violência, assim. E é talvez também uma tentativa nossa de não minimizar, né? Porque o número ele é muito impessoal. O número ele afasta a gente muito da humanidade que tem em cada um desses casos. Então, quando você fala que a cada 10 minutos está acontecendo uma violência sexual,
a cada 10 minutos uma mulher está sendo violentada. Uma mulher que é uma pessoa, né, que tem um corpo, que tem vida, que tem sonho, que tem coisas que está tentando alcançar, e nada vai justificar essa questão, assim. E existem, infelizmente, assim, eu estou dizendo isso porque existem tentativas de justificar essa posse que o masculino tenta, e tem tido sucesso, infelizmente, exercer sobre o corpo feminino. Então, qualquer tentativa de justificativa, seja ela de qualquer fundamento que for, ela não nos interessa, porque nada justifica a violência, gente. É isso, sim. Não tem nada que vai justificar uma violência. E ponto final. Não tem a violência justificada. Isso precisa ficar muito claro, assim, para todo mundo, né? Esse é o impacto que a gente sente aqui. De que a gente tá falando, a coisa tá acontecendo, eu tô saindo na rua, tá acontecendo, eu tô vendo acontecer com outras mulheres. Essa semana mesmo que a gente tá gravando aqui, ó, em setembro, não vou falar novembro, igual semana passada. Em setembro aqui, a gente acabou de acontecer um caso, a repórter trabalhando lá no jogo de futebol, o cara chega por trás dela, dá um beijo nela, não sei o quê, o cara, prisão preventiva, beleza. Tá acontecendo, a gente tá falando e continua acontecendo. Eu não sei, assim, um questionamentozinho aqui, de leve. Sabe quando é aquele momento na infância, assim, que você tá fazendo um negócio errado? E aí chega aquela pessoa, pega você no pulo, e aí você fica totalmente quadrado, e aí depois você não vai mais fazer aquele negócio, porque, não, fui pega aqui, mano, falou que não era pra eu comer aquele negócio ali, fui lá comer antes da hora, um negócio assim, um esquema assim, aquele medo que você tem, tipo assim, não, fui pega aqui com a boca na botija. O masculino não sente isso, que loucura. Ele não sente. Ele não se continua sente fazendo. implicado, né? Não, ele continua fazendo. Gente, é um caso pensando, patológico, né? É patologia isso aí. Se isso não tivesse sido filmado, o que ia acontecer? É. Porque, assim, quando eu vi a reportagem, assim, primeiro, já me incomodou a proximidade. Sim. Que Eu isso? também sou dessas. Eu também sou Nossa, dessa filosofia. em cima dela. O todo já traz um desconforto, né? Já tá demais. Extrema vulnerabilidade muito. ali, já tá demais. E aí foi filmado, e se não tivesse sido filmado? Não, e digo mais, foi filmado e ele só foi detido porque os cinegrafistas seguraram ele lá. Porque ele ia dar linha. E ele tava, para quem não sabe desse caso, foi no jogo do Flamengo que aconteceu ontem, feriado 7 de setembro, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, também não conheço, mas enfim, é o Maracanã, né, gente? Todo mundo já ouviu falar. E aí, imagina a galera, né? O jogo de Libertadores, para quem acompanha futebol vai saber, tinha um galerão, torcida do Flamengo, lotando estádio, flamenguista, fez esse ato aí odioso, na minha opinião. Estava sendo filmado, a repórter estava no link ao vivo e tal, e aí, enfim, aconteceu ali a cena e rolou uma comoção, e o cinegrafista, o pessoal que estava com ela da equipe, segurou o mano, e ele foi depois. Eu falo mano como gíria, mas eu queria ressaltar aqui que não é um maninho, não, de novo, não, gente, é um cara já bem mais velho. E aí, enfim, foi esse o rolê. Esse constrangimento que a mulher fica ali, né? A cara dela, do constrangimento, sendo que o constrangimento tem que ser do cara, ele que devia estar ali. Mas ele não sofre. Mas ele não sofre. E ela ali naquele lugar, assim, completamente constrangida. Ela estava trabalhando? Trabalhando, gente. Imagina você tá no seu trampo, fazendo seu corre, e aí chega um cara e te dá um beijo. Putz, nossa. Ela estava trabalhando. E os outros também, você está dizendo de uma autuação que teve, mas não foi do grupo. Não, vários homens ali. De um processo, né? De uma pequena representatividade. E isso é uma constante, inclusive, né? A gente teve o caso da última Copa, que brasileiros foram, inclusive, detidos em outro país, justamente por essa mesma prática de assediar uma repórter, mas enfim, estavam em terras internacionais e acabaram tomando para dentro. Espero que o mesmo aconteça com esse cara aqui. Isso serve de exemplo. Gente, não precisa acreditar no que eu tô falando, não. Vai, joga aí no Google aí. Dá uma olhadinha no que foi que aconteceu. Fala pra mim que você, como homem, vê um negócio desse, não fica com sua cara não queima. Aí eu desisto de você. Sim, e aí pode ser uma fala, né, desse lugar da justificativa. Não, mas eles estavam eufóricos, né? Era algo ali do momento, não houve a intenção, mas aí a gente volta naquele lugar. Aquela mulher, ela não permitiu aquilo ali. Né? E às vezes até de não reconhecer que é um ato violento, né? Sim, né? Na euforia ali do momento da comemoração, ela não permitiu, então tá nesse lugar de invasão, né? De uma falta de uma permissão e
essa violência está posta ali. Agora, quando você vai trazendo também, lá e Vanessa também, desse cotidiano, e o quanto isso está marcado, assim, nesse dia a dia, e pode ser que, de várias formas, né, várias mulheres, para não dizer todas, já foram violentadas, e como que isso marca, assim, coisas que a gente já se privou de fazer, de estar, de vivenciar por proteção, por pensar assim, olha, não vai rolar porque isso está me já colocando no lugar do risco. Então, tantas vivências, tantas coisas que talvez o masculino já vivenciou, que para a mulher é perigoso demais, então é melhor não fazer, porque assim, estar em determinados lugares é o risco do risco, igual eu falei. Então, todo mundo está marcado, todo o feminino está marcado por privações, coisas que deixaram de ser feitas pelo modo da preservação. Esse é o termo, né? Privações. Duro também. Lugares, né? Lugares que a gente deixa de. Horários que a gente deixa de transitar por medo. Roupa, gente, é uma coisa assim, né? Quantas vezes eu já troquei de roupa porque, não, essa roupa tá chamando atenção demais. Não, eu vou me sentir desconfortável se eu andar e alguém ficar me olhando. Então, assim, vou pegar um ônibus, não posso usar essa roupa. Então, esse lugar do alerta de tudo, de coisas simples, de coisas básicas, de não poder, né, viver com tranquilidade, assim. Então, como que a gente vai se adaptando? E aí, você fala no negócio da coisa da naturalização, né, que parece que assim, a gente naturaliza isso, mas num lugar que não é confortável, é porque instinto de sobrevivência mesmo, né, de proteção. E você está falando isso, Elá, eu achei interessante, assim, de ter que pensar para coisas que seriam muito simples. Essa semana eu decidi usar um vestido. Eu estava refletindo sobre isso, eu nunca fui trabalhar de vestido. Mas não é porque eu não gosto. Sim. É porque demanda mais. Transporte público e vestido, saia. Demanda mais da minha parte. E aí, assim, quando eu tomo a consciência disso, nossa, mas eu gosto de vestido, né? Um vestido com tênis, eu gosto, mas por que que não me demanda demais, então melhor não usar, vou usar em outros espaços, e também tendo que pensar. E olha para você ver, gente, é algo é uma peça de roupa, ou algo do meu cotidiano, e que até algo que seja simples, demanda demais. E isso aí, quando a gente fala demanda, emocionalmente demanda. Muito. Muito, cansativo. Eu estava, antes de vir gravar hoje, né? Geralmente, antes da gravação, eu faço o ensaio de dança, assim. E aí, eu tava com a roupa de dançar, normalmente, às vezes, é um short, uma leg, assim, né? E tava vindo no ônibus. E aí, entrou, e a gente falou do lugar, né? Às vezes, quando o ônibus tá cheio, é um lugar perigoso, mas o ônibus vazio também é um lugar de alerta. Verdade. Então, e o ônibus estava mais vazio. E eu sentei, e aí logo em seguida entrou um cara, assim, e já sentou no outro banco, mas de frente para mim, assim, meio que de lado para ficar. O olhar dele ficava na minha direção o tempo todo, né? E aquele olhar, Vanessa falou do toque, né? Mas o olhar também, gente, assim, parece que a pessoa tá realmente pondo a mão no seio, que é horrível. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, eu falei, não, por que eu vim de short hoje? E aí eu me colocando assim, eu ia voltar tarde, aí eu fiquei pensando, a gente se coloca nesse lugar até de culpa mesmo, nossa, não devia ter usado essa roupa hoje, porque, né, eu ia voltar de ônibus, ou ia voltar mais tarde, enfim. Então, é pior do que a gente ficar em alerta, assim, é a gente se colocar no lugar de culpa também até do que a gente está usando, do que a gente está, da forma... E aí eu fiquei o tempo todo assim, tentando, constrangida com aquele olhar e doida para chegar no ponto logo, assim, aquela ansiedade e já pensando em estratégia, assim, se esse cara fizer alguma coisa, falar alguma coisa, o que eu vou fazer, né? E aí já fico pensando, você não pode nem viver, você fica já naquele looping de possibilidades de estratégia ali, caso ele faça alguma coisa, porque a sensação é essa, que a qualquer momento ele pode fazer algum movimento ali que já te coloca, né, numa situação de risco, enfim. A gente falou sobre isso na semana passada, né? A fuga, né? Assim, a reação ao perigo, ela vai ser a fuga nesse caso, né? E o tanto que é difícil quando você não pode fugir deste corpo,
você carrega e está te carregando por aí. É muito duro, né, gente? É tudo muito duro e cansativo, exaustivo emocionalmente, fisicamente também. São várias. E quando a gente, inclusive, Dali estava falando antes, sobre o tanto que o atendimento, né, quando a mulher vai procurar algum lugar para ser atendida em questões de violência, o tanto que é difícil, né? A gente já falou aqui em episódios passados, eu já pensei sobre isso, tanto que é importante uma política pública que ataque o problema por todos os lados, né? Basicamente isso, né? Quando você pensa uma política pública para um grupo que está vulnerável, você precisa atacar por todos os lados. Então, você precisa, inclusive, pensar em vários cenários de dificuldade daquele público para que você já tenha soluções, né? E há especificidades que são do caso, que terão que ser atendidas, mas há coisas que são genéricas as situações e que você já pode estar preparado para resolver. Um exemplo disso é o hospital, né, gente? O hospital, por exemplo, não é sempre que o hospital vai estar lá aberto que ele vai receber alguém com o pé quebrado, mas ele pode receber, então ele está sempre pronto para atender alguém com o pé quebrado. E a política pública ela também precisa pensar um pouco dessa forma, né? Assim, eu vou atender um grupo minoritário que está em situação de vulnerabilidade, então eu preciso pensar em todos os cenários ali. E não há isso. Mas no lugar da violência tem essa efetividade, né? Nós somos atacadas por todos os lados, todas as formas, em todos os espaços, em todas as esferas. Mas na política de atendimento à mulher não há essa universalidade. Então você não tem um sistema que acolha todas essas dores. Porque é isso que a gente está falando aqui, e aí privilegiadas, eu acho que somos, assim, de ter condição de conseguir fazer uma elaboração. Infelizmente, a gente está num lugar de muito privilégio mesmo, assim, a maioria das mulheres não tem essa possibilidade de fazer essa elaboração que a gente está conseguindo fazer aqui, e que fazemos também fora aqui do ar, né, quando a gente está nas nossas individualidades e com outras amigas também que nós temos, a gente consegue fazer elaborações do feminino nesse sentido. Mas não é verdade para todas, e a gente precisa de um sistema que consiga acolher todas essas dores. Então, quando eu falo que eu me sinto invadida, porque um cara encostou em mim no meio da rua, intencionalmente, tá, gente? Não é aqueles barrão sem querer, não. O cara encostou em mim porque ele quis. Ele me olhou e falou, vou encostar nessa pessoa. Encostou. Eu preciso de um sistema que também dê conta de acolher isso, por exemplo. O mesmo sistema que vai precisar acolher uma vítima de violência sexual. O mesmo sistema que vai precisar acolher uma vítima de violência doméstica, uma mulher que está sendo perseguida. Enfim, a gente precisa de um sistema que acolha tudo isso. E a gente realmente não tem, enquanto, como eu falei anteriormente, no sentido da violência, no quesito violência, a gente está conseguindo, está tendo sucesso, estou sendo atacado em todas as direções, estou com medo de todas elas, inclusive. É um sistema que acolha sem julgamento também, né? Porque ainda tem esse processo, ainda dentro das esferas do sistema, das políticas públicas que estão aí para atender e para acolher ainda um lugar do julgamento dessa mulher. Então, repensar mesmo que política pública é essa que vai dar conta dessa complexidade. Porque é isso, às vezes é uma coisa que te afeta ali, que parece uma coisa que você mesmo pode resolver, né? Igual esse cara encostou em você, mas se isso te incomoda, se isso te traz um lugar ali de invasão, eu preciso ter, né? Poder falar sobre isso, ou poder... O que é impossível, né? Porque eu, por exemplo, se eu vir pro cara e falar assim, você tá doidão? Sai vazada. Você não pode enfrentar, né? Não. Então, eu acho que é trazer também essa reflexão para o lugar dessa política pública que ainda não dá conta e ainda não ampara, não dá suporte, não acolhe com efetividade as mulheres que buscam ali esse, né? Isso, não tem a capacidade de nos receber, né? Não. É um lugar, né, de uma política pública que ela é recente, vai trazer uma ampliação da tipificação da violência, então, assim, antes aquilo que era só considerado a violência física, né, vai ampliar para, por exemplo, a violência patrimonial, moral e etc., mas permanece no mesmo lugar do visível. Se é visível, se é palpável, é violência. Mesmo trazendo na tipificação que a violência ela pode ser visível e não visível. Quando a gente fala do abuso que vai trazendo ali, né, do uso das palavras, do menosprezo, né,
que vai ali atacar a moral daquela mulher, mesmo sendo considerado lugar de violência, a gente percebe que aquela que é sustentada é quando está na cara da mulher, literalmente, né? Quando está no ferimento. Então, a gente volta para o mesmo lugar. Então, além de ser uma política pública super recente, que traz uma ampliação agora da tipificação das violências, né, vai dizer de outros lugares, de outros espaços, mas o lugar de base, de foco é o mesmo. Se não está na cara ali, se não tem a comprovação, não é violência, né? E aí, assim, essa comprovação vem de quem, né? Essa validação que a gente está falando o tempo todo, essa validação vem de quem? Das mulheres que não é. Com certeza. Vai para um lugar até subjetivo, né? De quem vai receber aquilo e se eu vou validar sim ou não. Então quando a gente já sabe, e aí lembrando novamente que o direito não é o nosso nossa praia aqui, mas enfim, há uma subjetividade no direito, mas não na aplicação da lei. Então a gente precisa que isso seja lembrado também quando o tema for a gente, né? E as próprias equipes, né? A gente fala muito, a gente escuta muito sobre equipe multidisciplinar para poder conseguir fazer o atendimento completo e tudo mais, e a gente, infelizmente, não está vendo isso ser realidade nos locais em que as mulheres buscam atendimento. Você ter, por exemplo, uma delegacia da mulher, né? Delegacia da mulher, especializada no atendimento da mulher. Você chega lá e você fala o que aconteceu e quem tá lá fala pra você assim, mas também não é bem assim não, né? Vamos com calma. Pô, ué, aí é loucura. Como que é que você também forma essa equipe que vai atender e conscientiza, né? Essa equipe que está prestando esse atendimento, de que há uma necessidade de entender também contextos e de que esse atendimento precisa partir de um lugar que compreende a necessidade da aplicação daquela política ali, senão a gente continua igual barata tonta no mesmo lugar. Até de pensar assim, né? Quem vai receber essa denúncia ali quando você vai numa delegacia de mulher, né? Porque o ideal seria ser outra mulher, se eu chegar e for um delegado, eu você já vou correr atrás, é verdade. não é? Então, assim, até esse movimento de ir, já é um lugar também de reflexão, aliás. Mas e aí, né? Quem vai me receber? Quem vai acolher isso aqui? Como é que eu vou dizer disso para um homem? Eu acho que também é a gente trazer isso, como que pensa esse acolhimento da mulher no lugar da mulher também, assim, que, né? Desse não é mais um atendimento. espaço de violência. Porque senão você só é mais do mesmo, né? Você só multiplica, né, a violência. E aí eu acho que, assim, a gente, enfim, quando estava pautando também, eu falei sobre uma questão social e Dali trouxe o termo que eu acho que é essencial para quando a gente fala sobre isso aqui, que é subjetividades, né? Toda essa conversa que a gente traz, e a grande pergunta é assim, como que a gente faz para mudar essa realidade, ter uma urgência, uma emergência nesse ponto, né? Do nosso ponto de vista, mas não é do nosso ponto de vista como apresentadoras aqui do podcast, não, produtoras e tal. É do ponto de vista do nosso corpinho feminino aqui, que está exausto, está precisando de um refresco e não está conseguindo achar. Dentro daquilo que a gente tem de acordo social, eu acho que é importante, assim, que a gente passe a rever os valores, assim, né? E aí é um papo de novo para os homens, né? A política pública, ela precisa acontecer, a gente precisa formar boas equipes dentro dos locais que são específicos para receber as mulheres. Então, a gente precisa que exista dentro dos governos, nas esferas municipais, estaduais e federal, locais que sejam para esse debate e depois para a aplicação efetiva desses dispositivos de defesa da mulher, de proteção da mulher e também de atendimento posterior à violência, que infelizmente a gente sabe que não está dando para prevenir, né? Então a gente também tem que ter uma atuação que é posterior, que é isso que a gente tem discutido aqui. Mas para além disso, a gente também precisa pensar, enquanto sociedade, todos nós individualmente e coletivamente, qual que é o papel de cada um para que essa mudança seja efetiva, saca? Para que eu esteja saindo do trabalho e um cara não se sinta mas tão tranquilo que ele pode simplesmente encostar em mim e eu me sinta tão assustada que eu saio correndo. Um cara não pega a Dali pelo braço, um cara não fica encarando o Eloá dentro do ônibus, porque
se a gente, de novo, for parar para pensar aqui, o denominador comum está mulheres sendo invadidas por homens, por atitudes masculinas, do masculino, né? Então, a gente precisa coletivamente pensar também no que é que precisa ser considerado dentro daquilo que é subjetividade da existência masculina e subjetividade da existência feminina, que precisa ser reorganizado para que a gente consiga conviver em sociedade sem todo esse medo que está acontecendo. Porque não adianta nada eu vir aqui e talvez, sei lá, nosso próximo tema é defender os homens, porque eu não vou ter como defender, não estou tendo como defender. Então, a gente precisa pensar coletivamente, saca? Como que a gente vai fazer para isso mudar, assim? Tem, como eu falei, uma urgência, uma emergência, assim. Eu já vivi todos esses meus anos de idade aqui com esse peso. Eu queria que esse peso fosse tirado de mim, que ele nunca chegasse nos ombros das que estão vindo depois de mim. Então, como que a gente faz para, enfim, mudar essa dinâmica? Eita, e é isso, assim, acho que a gente caminha nesse lugar de ir fechando, mas num sentido que é abrindo também, né? A gente vai fechando o episódio, mas é abrindo essas questões, porque elas precisam ser respondidas, mas elas precisam ser cumpridas, assim. Eu acho que é num lugar da corresponsabilização enquanto sociedade, né? Desses pactos todos que você falou no episódio anterior, né? Esses pactos que nós vamos fazendo socialmente, onde que a gente precisa fazer esse rompimento para que a naturalização da violência da mulher ela não se perpetue, né? Eu também quero tirar esse peso desses meus anos todos nesse corpinho aqui também, que já carregou, e o corpo é pequeno, viu, gente? E o peso é grande. Mas eu também não quero passar isso para minha filha, eu também não quero, né? Eu gostaria muito que minha filha não tivesse que carregar esse peso, assim. Eu gostaria muito que ela tivesse liberdade para viver a vida dela em plenitude. Eu acho que essa angústia que a gente carrega por nós e pelas nossas, né? E como eu falei, pelas outras e por todas que estão aqui. Então, é isso. Saio cansada, viu? Desse episódio, mais cansada, porque que é isso. E a gente fala desse lugar da urgência, né? Antes da gente começar a gravar, eu fiquei pensando assim, como que seria essa pauta lá na educação infantil? Da gente conversar desse lugar de proteção, de cuidado, mas de uma garota, mesmo lá na infância, se sentir protegida e não ser munida, como a gente falou no último, de propostas de autoproteção, sabe? Dela se sentir amada, protegida, cuidada, poder viver a vida dela com tranquilidade em todos os espaços. E como que isso aqui seria, lá na educação infantil, como que seria bacana, sabe, da gente perceber isso lá na frente, essa menina vivendo de uma forma tranquila. A gente está falando lá da educação infantil, 2 anos, mas quando, né, a gente falou assim no último, com 2 anos ela já tem que ser munida de informações de autoproteção. Como que seria bacana ser o contrário, né? E aí a gente sai desse lugar de urgência. Não tem como mais, assim, esse assunto ficar, assim, mais ou menos conversado, atravessa o nosso cotidiano, é cansativo, de fato, e precisa ser urgente, porque são vidas, né? São mulheres que não existem mais, ou que o tempo todo estão saindo aí nesse lugar do medo. Então, do lugar da urgência, e como que isso poderia ser palpável o tempo todo da gente conversar, dialogar, mas o lugar da proteção e isso ser efetivo. Você falou da educação infantil para as meninas, né? E como que isso seria importante para os meninos, né? Na educação infantil, falar sobre isso. Assim, sobre entre os dois, né? Construído isso com os meninos, né? Esse respeito, esse lugar que é do espaço, né? Da mulher. Então, seria o ideal, né? É o sonho, né, gente? É um sonho. Acho que é isso, tá, gente? Olha, tô exausta de ter medo de ser mulher, então, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. Vamos mudar essa realidade. Demorou, já é? Beijo no coração. Já é. Beijo. Semana que vem tem mais. Até mais. Até. Esse foi o podcast Desocupação. Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloar Alves, Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.